Nesses 30 primeiros meses, desses 30 primeiros dias da administração do Lula, nesse primeiro mês, ele tentou e conseguiu reconstruir as pontes com governos da Europa, da própria América Latina, que o Bolsonaro tinha simplesmente relegado, né? O Bolsonaro ele se cercou de um grupo de chefes de Estado que tinham a mesma ideologia e o mesmo comportamento dele, e simplesmente o Brasil foi abandonado pelo mundo e transformou-se num pária internacional por uma política externa totalmente equivocada, ideológica, né? E extremamente negacionista. Por quê? Porque se ele teve esses 30 dias, já recebeu o chanceler alemão, recebeu vários chefes de Estado na sua posse, já se encontrou com presidentes sul-americanos e vai receber agora uma ministra do exterior da França, que vai acertar a vinda do Macron para o Brasil, né? E agora, nesse mês ainda, ele viaja para os Estados Unidos para encontrar com o Joe Biden, onde vão tratar das questões indígenas, ambientais e do livre comércio, né? Então, por que eu coloquei isso? Para falar que agora, a partir de hoje, é que começa o governo, política e administrativamente falando, né? Porque o parlamento está de volta, o Senado e a Câmara Federal, que formam o Congresso Nacional, já elegeram suas mesas diretores e dentro das expectativas foram aqueles candidatos que também estavam sendo apoiados pelo Poder Executivo, né? O Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado, né? E até me surpreendeu a quantidade de votos do Rodrigo Pacheco, porque esperava-se ali 41, 45, ele teve 49, o Rogério Marinho teve 32, 17 a mais, embora ele tenha tido menos votos do que a eleição passada, quando ele foi conduzido pela primeira vez à presidência do Senado, né, e do Congresso Nacional, quando ele teve 57 votos. Mas isso, na realidade, é apenas uma das situações. Por quê? Mesmo com o apoio de Lula para as duas casas, o Poder Executivo não vai ter, como eu falei ontem, vida fácil nas mãos do Congresso. Os deputados, senadores vão apertar tanto nas negociações para cargos, como também nos projetos e nas pautas. Não nos esqueçamos que a maioria dos deputados e senadores eleitos no ano passado são conservadores da direita, alguns de centro-direita, né? Poucos da área da esquerda, e então não vai ser fácil para o Lula se ele não tiver um jogo de cintura bastante elevado, né? Se ele não conseguir fazer as suas ligações e as suas reuniões com os deputados e senadores. É evidente que nós teremos uma linha mais radical, nós já temos uma linha mais radical de deputados e senadores que vão, com certeza, impor tentar impor um certo desgaste. Mas, pelo menos no discurso, ontem, após a eleição das duas casas, havia uma sintonia em torno de uma reconciliação e de uma união nacional, sem aquele nós contra eles e também sem o revanchismo. Mas nós temos lá alguns políticos que já declararam abertamente esse revanchismo.
mas acredito que não são em números suficientes para poder, pelo menos, desestabilizar, né, o novo governo. Mas não vai ser fácil para o Lula. Ele vai ter que negociar muito, mas muito mesmo as suas pautas. E outra coincidência agora pitoresca, né? O Bolsonaro, vamos dizer assim, perdeu a eleição no Senado justamente pelo voto impresso, né? Ele que queria tanto voto impresso na eleição do ano passado, ele perdeu, ou seja, o grupo dele perdeu no voto impresso. Então fica aí uma questão pitoresca disso tudo, Beto.